Na última semana, o atentado na escola em Suzano chocou todo o país e muitas pessoas começaram a se questionar sobre a saúde mental dos jovens que estavam envolvidos no ataque. Por esse motivo, nós convidamos a psiquiatra Daniele Holanda para falar sobre o assunto e ela já está aqui conosco. Boa tarde, Daniele. Olá, boa tarde. Obrigada pelo espaço. É importante a gente trazer esse tipo de informação para a sociedade. Eu acho que o ocorrido foi algo que mexeu com todo mundo profundamente e a gente precisa conversar e discutir um pouquinho como é que estão os nossos adolescentes e as nossas crianças, né? Daniele, vou começar comentando que estima-se que no mundo, 1 em cada 4 a 5 crianças e adolescentes tenham algum transtorno mental. No caso dos jovens envolvidos no ataque, você acredita que eles poderiam ter algum problema desses? Então, vamos fazer uma reflexão um pouco mais ampla. O número de transtorno mental em crianças e adolescentes é muito maior do que a gente imagina. Tem estudos, por exemplo, que mostram que que 14 a 20% das crianças e adolescentes têm algum tipo de adoecimento, está tendo algum tipo de problema, seja ele pontual, algo mais simples de resolver, ou algo mais longitudinal, mais crônico, né? E aí, quando você para analisar alguns padrões de comportamento desses jovens, por exemplo, né, a gente pode sim vir a pensar em algum tipo de adoecimento mental. Né? Havia um isolamento social, um uso excessivo, né, de rede social, de jogos, de internet. Não é que o jogo especificamente causa isso, mas, por exemplo, um dos adolescentes já tinham sido expulsos da escola, o outro tinha um histórico de bullying. Então, assim, será que ninguém percebeu isso? Será que ninguém teve esse olhar mais sensível para esse jovem, para identificar que talvez ele estivesse em sofrimento? Então, é sim possível que ele estivesse. Só para você ter uma ideia do número, como ele é grande, dos transtornos, dos adoecimentos dos adultos, como a depressão, o transtorno bipolar, a esquizofrenia, o abuso de substâncias, de álcool e drogas, 50% deles começa antes dos 14 anos. Nossa. Então, eu estou falando que metade das doenças mentais iniciam antes dos 14 anos e a gente não está conseguindo identificar isso. E 75% deles vai iniciar até os 25 anos. Então, é um número muito grande. E para a gente mudar essa realidade, a gente precisa trabalhar na base, lá com os adolescentes e com as nossas crianças. Agora, no teu ponto de vista profissional, por que você acha que os pais ou as pessoas mais próximas não estão conseguindo identificar esses sinais? Eu acho que tem um conjunto de fatores que estão se somando aí e que estão desensibilizando a gente enquanto adultos, enquanto pai, enquanto educadores, né? Existe um afastamento emocional, então hoje a gente tem o que eu chamo de geração de adolescentes e crianças terceirizadas, onde a educação é terceirizada, o amor é terceirizado, o convívio é terceirizado e você não tem esse contato direto, esse olhar direto com os pais. Existe uma concorrência desleal com a internet, as redes sociais. Então, muitas vezes o pai está presente, a mãe está presente, mas não está lá. Ela está conectada em outro lugar, né? E o filho em outro lugar. E existe também, e que eu acho que é muito importante ter espaços como esse para a gente divulgar e desmistificar isso, que é a desinformação sobre a saúde mental, o estigma que ainda existe em torno disso, e até para a pessoa saber como identificar, como olhar, o que pode ser normal, o que pode ser um ponto de atenção e levar para um atendimento especializado. Perfeito. Você pontuou logo no início a questão dos jogos, das redes sociais, e depois desse atentado foi colocado de novo em questão a questão dos jogos mais violentos, né? Você acha que eles podem influenciar de alguma forma negativamente no desenvolvimento da saúde mental das crianças e dos adolescentes? Olha, se a gente for analisar esse caso de Suzano, claramente tiveram várias referências a jogos. A roupa que estava usando, o tipo de armamento, a abordagem, como foi feito, né? Então tem sim uma relação com os jogos, o que não quer dizer que os jogos levem a esse tipo de violência, tá? Existe uma gama enorme de adultos e adolescentes que jogam e são jogos muito próximos da realidade. Só que alguns desses adolescentes, eles passam por um período, por um transtorno de personalidade que muitas vezes ele mistura a realidade com a ficção, a ponto de ele não saber mais identificar isso e achar que tirar a vida de uma pessoa é como se ele estivesse matando um inimigo ali num jogo. Então,
Então, não é o jogo que causa pessoas violentas. Sim. São pessoas que são mais predispostas e que a gente não está conseguindo olhar para essas pessoas ou que naturalmente está excluindo elas do nosso convívio, né, e que precisam de ajuda. É importante a gente falar disso porque o questionamento das pessoas é que a influência é completamente ligada a isso. Só que a gente precisa ter noção que muitas pessoas jogam e conseguem separar essa realidade virtual da realidade, né? Sim, o número de pessoas que chegam a cometer um ato de agressividade como esse, ele é muito pequeno. E não é em decorrência do jogo em si, é em decorrência de algum sofrimento que já vem bem antes daquele jogo, de algum adoecimento prévio, seja por questões de fatores externos, como o ambiente familiar, o ambiente escolar, o meio que aquela pessoa vive, seja por fatores genéticos, por uma predisposição familiar a ter algum adoecimento mental. E aí o jogo, ele é só uma gotinha. Então, a causa principal não é o jogo. A gente colocar o jogo como primeiro lugar é a gente querer esconder uma dor muito maior. E, às vezes, a sociedade, a gente, eu, você, a gente faz isso porque é mais fácil dizer que é o jogo do que dizer que eu, enquanto adulta, enquanto pessoa conhecedora, também tenho responsabilidade no que aconteceu. Claro, entende? com certeza. Agora, a questão da desestrutura familiar, uso abusivo de álcool, de droga, pode influenciar diretamente no bem-estar e no desenvolvimento mental dos filhos? Pode influenciar e muito, tá? Então, assim, a gente tem, como eu comecei a falar, o que a gente chama de epigenética. Tem alguns fatores genéticos que predispõem ao adoecimento mental, como a depressão, a ansiedade, o alcoolismo. Então, se você tem pessoas na sua família, pai, mães, irmãos, que tem esses fatores, você tem uma chance maior de desenvolver. O que não quer dizer que necessariamente você vai desenvolver, não é determinante. Porém, a soma desses fatores com fatores ambientais, como, por exemplo, a desestruturação familiar, a violência doméstica, o abuso sexual, o abuso social, o abuso psicológico, como no caso dos bullying, do cyberbullying, ele traz um aumento da expressão desse adoecimento, tá? Então, o contexto social que aquela pessoa está inserida, ele é extremamente importante e pode vir a desencadear um adoecimento mental, um sofrimento. No caso de um dos jovens envolvidos no ataque, uma das questões que mais foi colocada em pauta foi essa questão do bullying também, que passou despercebida tanto pelas pessoas da escola como pelos colegas e também pela família, né? Como é que a família pode lidar com essa questão? O caso do bullying, né, ele entra nesse fator de exposição social, que a criança, ela não tem recursos internos ainda para lidar com aquela experiência emocional e ela acaba entrando em sofrimento por conta daquilo e desencadeando várias crenças que a limitam, que mexem com a sua autoestima, com a sua autoimagem, né? E, às vezes, os pais, por estarem um pouco ausentes ou por não saber lidar com aquilo, ou ainda por achar que todo adolescente é esquisitão mesmo, acaba não olhando, né? Então, é importante os pais terem um momento de fato, conviver com qualidade com seus filhos, de sentar para conversar sem ter a influência de tablet, de celular, de computador, de ter um olho no olho com seu filho e perguntar se está tudo bem, o que aconteceu. Porque pode ser que não esteja tudo bem porque a professora foi um pouco mais rígida com ele na escola, e isso é bom, porque um outro ponto da educação que eu ia falar é que você só educa frustrando. Não existe educação sem frustração. E uma dificuldade que a gente está tendo, a nossa geração está tendo, é de frustrar os nossos filhos, né? A dificuldade de dizer não pela culpa da nossa ausência, seja pelo excesso do trabalho, seja por outros motivos, ela é enorme e salta aos olhos, né? E só que se você não frustra a sua criança em casa, ela vai virar um adulto que ela não sabe lidar com frustrações, e aí vai ser muito pior perante o mundo, né? Olha só. Então, o principal é a conversa olho no olho, é você de fato ter uma proximidade maior com seu filho. Atualmente, quais são os transtornos que mais acometem as crianças e os adolescentes? Os principais transtornos que a gente vê são os transtornos depressivos, e aí a criança começa a ficar um pouco mais isolada, sem vontade de fazer coisas que antes davam prazer para ela. O TDAH, né, que é o déficit de atenção e hiperatividade, que virou uma certa moda e a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque não é tudo que é TDAH. Às vezes a criança está mais agressiva ou mais irritada ou não para. Não é por conta do TDAH, às vezes só porque ela está chateada com alguma coisa ou porque ela está triste ou porque, enfim, aconteceu alguma coisa que não está muito bem. E aí acaba se taxando aquela criança, né? E a gente tem também os transtornos
que a gente chama de transtorno opositor desafiador, que está cada vez mais comum. Esse transtorno, ele é uma dificuldade que a criança tem com figuras de autoridade, então ela não respeita, por exemplo, pais, professores, pessoas mais velhas, ambientes que requerem uma certa hierarquia, no sentido bom da hierarquia, ela não consegue entender e respeitar o limite do outro, né? E aí isso gera um problema também na vida futura. Olha só, e é mais comum do que a gente imagina, né? Porque a gente, mesmo sem uma identificação de um especialista, a gente nota que muitas crianças têm agido dessa forma, sem respeitar essa hierarquia, né? Pela dificuldade que os pais têm também de impor a frustração, de dizer um não, de dar também limite aos filhos, isso acaba acontecendo, né? Olha só. Daniela, a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco nós vamos esclarecer mais alguns pontos acerca da saúde mental das crianças e dos adolescentes. Não sai daí. O Estúdio Sat já está de volta para esclarecer mais alguns pontos acerca da saúde mental das crianças e dos adolescentes. E nós estamos aqui com a psiquiatra Daniela Holanda. Daniela, eu queria voltar ao nosso bate-papo falando sobre a questão da observação das pessoas próximas e dos pais, principalmente, né? O que a gente pode observar que está de errado nas crianças e nos adolescentes? Então, eu acho que é algo extremamente importante para a gente divulgar, porque é responsabilidade de todo adulto, de todo mundo que tem um convívio mais próximo com a criança e com o adolescente saber identificar isso. E não precisa ser um especialista, não precisa ser um psiquiatra ou alguém da área de saúde para identificar. Qualquer pessoa, você, eu, a gente sabe como é que uma criança normal funciona, certo? Ou como ela deveria funcionar. Então, você começar a ficar atento a alguns sinais é muito importante. E aí eu vou dividir em 3 aspectos principais que a gente precisa avaliar, tá? O primeiro dele é o aspecto comportamental. Como é que está o comportamento do seu filho, dessa criança que você está observando? Ela consegue obedecer ordens? Ela consegue ficar mais calma quando é para ficar mais calma, ou ir brincar quando é para brincar? Ela consegue respeitar figuras de autoridade, como, por exemplo, dos pais, dos professores, de adultos mais velhos? Consegue funcionar naquele ambiente? Esse é o aspecto comportamental. Sim. É fácil de você avaliar, certo? Claro. O segundo aspecto é o aspecto cognitivo, né? Como é que aquela criança está no aprendizado dela? Ela consegue aprender o que é passado na escola ou aprender o que é passado em casa? Ela consegue entender e depois reproduzir, seja numa prova, seja numa atividade em casa ou escolar, o que ela está fazendo, né? Ela consegue ter esse entendimento? Então, o aspecto cognitivo ele também é extremamente importante. E o terceiro aspecto, e tão importante quanto, é o aspecto social. Como é que essa criança está interagindo socialmente, né? Ela consegue ter amigos, vincular com alguns amigos, e aí tem crianças que são mais tímidas e que é da personalidade dela, e tudo bem ter poucos amigos, né? Agora, ter nenhum amigo, tem alguma coisa errada. E aí, além disso, essa criança, ela consegue enxergar o outro e também ser enxergada pelo outro, sabe? Como é que ela fica? Ela fica bem num ambiente social que tem mais pessoas ou aquilo é agressivo para ela? Então, são esses 3 pontos que você precisa avaliar, aspectos comportamentais,
comportamentais, aspectos cognitivos e aspectos sociais, que aí já acende um alerta aí para você ver se o seu filho está em algum tipo de sofrimento ou desconforto emocional. Você falando sobre esses 3 aspectos me trouxe outra dúvida, né? Todo mundo diz que a criança, nessa primeira fase, ela tem uma fase que é a de bater e a de morder, que é considerada normal. Sim. Mas quando é que os pais devem ficar em alerta? Quando é que a gente pode considerar que já não é mais normal essa fase? Essa fase, ela existe principalmente quando a criança está numa fase mais curiosa, de descobrir as coisas, crianças de 2 anos, 3 anos, sim, de descobrir os limites dela, e isso é natural. Isso não é TDAH, não é hiperatividade, pelo amor de Deus, gente, não vamos taxar nossas crianças desnecessariamente. Às vezes é mais fácil você dar um remédio do que ter que lidar com aquela fase, sim, da criança, e não é bem por aí, tá? Então, assim, a gente precisa ficar atento àqueles sinais que saltam os olhos, né? Eu já falei de alguns, e alguns são naturais, como a criança ficar, às vezes, um dia ou outro mais chateado, porque um coleguinha na escola preferiu brincar com outro, porque a professora chamou atenção. Isso é normal, gente. A criança precisa se frustrar de fato, né? Agora, quando a criança começa a ficar mais agressiva, mais irritada, bater demais, não respeitar figuras de autoridade, sim, por um tempo maior, ou ainda começa a se isolar, ficar horas num quarto, aí eu volto para a questão do videogame. O videogame não é ruim, mas você passar 7, 8 horas num videogame, sim, tem alguma coisa que está falando aí contra, entende? O excesso, ele é algo que está, claro, escondendo um vazio maior ali. Então, por que essa criança está passando, esse adolescente está passando 7, 8 horas em frente a um tablet ou em frente a um videogame? Existe um vazio muito maior ali que ela não está conseguindo mostrar, que ninguém está conseguindo, sim, ver. Tá? Tem que ser uma avaliação mais profunda, né? Sim. No caso do aspecto cognitivo, me gerou também outra dúvida, porque outro dia eu ouvi uma prima minha comentando que quando o filho dela era menor, ele tinha interesse por estudar. E aí agora ela achava ele muito preguiçoso. Mas quando é que a gente pode observar, entender, né, que é preguiça da criança ou que ele está tendo dificuldade? Pode ser a fase da preguiça que toda criança tem, e pode ser que ele tenha algum déficit de aprendizagem ou de atenção, né? E a gente precisa ficar atento. Então, principalmente para o déficit de atenção e o déficit cognitivo, a gente precisa avaliar se aquela criança, ela está, primeiro, conseguindo entender o que você está falando para ela ou o que o professor está explicando na sala de aula. Se ela consegue prestar atenção, porque às vezes a criança, ela tem um baixo rendimento porque ela não consegue ter um foco. Ela fica 2, 3 segundinhos, sim, a mente dela já vai para um outro lugar. Então, será que ela está conseguindo ter esse foco? Esse é o primeiro ponto. O segundo, será que ela presta, sim, atenção, ela entende o que você está falando, mas ela não consegue memorizar. Então, por que ela não consegue memorizar? E aí tem vários fatores. Pode ser que o ambiente onde ela está inserida seja um ambiente muito agitado, muito ruidoso. Pode ser que os pais não estejam dando exemplo, e aí a questão da coerência é extremamente importante, tá? Porque, às vezes, o pai está lá na frente da televisão, com o controle da televisão, e está falando assim, filho, desliga esse videogame. Só que ele está na frente da televisão. É incoerente. O que ele está falando é incoerente com o que ele está fazendo. A criança aprende com o que você faz, não é com o que você fala. Então, se o pai manda a criança estudar ou o jovem estudar e ele não tem o hábito da leitura e do estudo, o filho também não vai ter. Não adianta, né? Tem que ter coerência, cobrar, congruência, né, com aquilo que você fala e o que você faz. Tá? A gente consegue notar, Daniela, atualmente, uma grande diferença no comportamento das crianças de agora para as crianças de alguns anos atrás. As crianças de hoje em dia, por exemplo, elas são muito mais cheias de vontade, muito mais cheias de querer. Os pais precisam respeitar o espaço das crianças ou tem um limite também para esse respeito? As crianças de hoje são diferentes porque os adultos de hoje também são diferentes do de ontem, né? É um reflexo, então, É um reflexo. Né? Então, nós, enquanto adultos, somos diferentes dos nossos pais também, né? E, às vezes, por negar muita coisa boa que os nossos pais fizeram lá no passado, aí você fala, eu não vou fazer isso com meu filho. Realmente. Né? Eu jamais vou fazer. Os comentários peito, mais comuns, né? Eu jamais vou fazer isso com meu filho. A minha mãe fez comigo, mas eu jamais vou fazer. E, às vezes, a sua mãe ter te frustrado, ter te chateado de alguma forma, influenciou no teu crescimento, no fortalecimento da sua personalidade, né? Então, sim, existe uma mudança dos padrões de aprendizado e existe também uma mudança dos limites, né? Eu enxergo muito a questão dos limites. O pai precisa se respeitar, de certa forma, o limite dos filhos e os filhos do pai, dos pais. Só que pai e mãe não é amigo de filho.
pai e mãe é pai e mãe, é figura de autoridade. E muitas vezes o pai e a mãe, por culpa, por medo de perder o amor do filho, Sim. por não estar presente ali o tempo todo, viram amigão ou amigona do filho. E aí perde qualquer relação de autoridade, de aprendizado, de crescimento para aquele filho. Os pais, eles têm uma idade limite ideal para corrigir os filhos, para mostrar que aquele é o limite, aquelas são as ordens, para que o filho consiga seguir? Tem, até os 99 anos ele pode corrigir. Não tem idade. Pai é pai o tempo inteiro, mãe é mãe, pai e mãe sempre vai ser maior do que o filho, sempre vai ser uma figura de autoridade, ele precisa ser respeitado. Então, não tem idade para você amar e respeitar os seus filhos. E quando eu falo que pai e mãe não é amigo, não quer dizer que pai e mãe não precise e deva ser amoroso e amigável com o filho. Porque quando você coloca o amor dentro das relações, quando você coloca a amizade dentro das relações, você consegue entrar muito mais profundamente no universo daquela pessoa e entender o que ela está passando, o que ela está sentindo. Perfeito. Daniele, só para a gente encerrar, geralmente a sociedade tem uma aceitação maior por esses adolescentes que são mais reclusos, mais isolados, né? Quando é que a gente pode notar que não é normal esse isolamento? Às vezes a sociedade tem uma aceitação maior porque é mais fácil. Não dá trabalho. Sim. Ele está ali isolado, está quieto, e aí você não quer ter o trabalho de parar para perguntar o que aquela pessoa tem. Claro. Né? Então, como eu falei no início, tem muitos adolescentes que querem ter o seu momento, que é normal. Tem muitos adolescentes que têm poucos amigos, o que é normal. Só que salta aos olhos você não ter ninguém por perto. Salta aos olhos você passar 7 horas, 10 horas dentro de um quarto. Né? Apesar de você estar sozinho naquele quarto, hoje Sim. com a internet, com rede social, você está com o mundo, você está aberto para o mundo e você pode fazer qualquer coisa. Então, é importante nesse momento, não existe privacidade. O pai e a mãe tem que saber o que ele está fazendo 7 horas, 10 horas dentro de um quarto. Tem que saber o que está acontecendo com aquela criança, com aquele adolescente. Sim. E aí entra a figura de autoridade. Se eu for amigo, eu vou respeitar e vou falar, não, tu tá 7 horas, 10 horas ali no quarto, eu não vou mexer contigo. Agora, se eu sou de fato pai, mãe e com responsabilidade de educadora, eu vou sim entrar, ele vai ficar chateado, mas eu vou querer saber o que está acontecendo, eu vou ter uma conversa com ele e eu vou buscar mais informações daquela realidade que ele está vivendo. Perfeito. Daniele, apesar de termos esclarecido diversos pontos, né, muitas pessoas ainda precisam de auxílio de um profissional, então eu vou pedir para você deixar os seus contatos. Obrigada. Eu atendo hoje na Clínica Saúde e Vida, no Atlantic Tower, na Djalma Batista, sala 609, tá? E o telefone é o 98228-8289. Vai ser um prazer receber vocês lá. No meu Instagram também, depois da entrevista, eu vou continuar o assunto lá, vou divulgar mais algumas coisas. Então, se quiserem me mandar mensagem pelo Instagram, eu vou respondendo ao longo dessa semana, tá bom? Muito obrigada, Daniele. Você está convidadíssima para voltar mais vezes. Obrigada, adorei a nossa conversa. Nós também. Agora o Estúdio Sat vai para o intervalo, mas não sai daí que no próximo bloco nós vamos falar sobre o relacionamento entre pessoas de diferentes idades.